Deixa eu tentar, de repente, falar de uma maneira mais resumida. Bom, sobre vidas espirituais, não. Eles acusam eventualmente de eu ter saído e deixado as pessoas presas. Não, mas veja bem. Em 2021, não faria muito sentido essa questão, porque eu tinha medo de... Não achava que teria um comportamento a ponto de que eu conseguiria proteger as pessoas de um ataque, de repente, delas mesmas, para quem eu pregasse, ou mesmo de pessoas da igreja que não aceitariam a pregação contra Cristo. Ou as pessoas, para quem eu pregasse, que de repente também não aceitariam a pregação contra Cristo. Então esse é o primeiro ponto. Depois disso ainda surge dúvida, restaurando a questão da dúvida que eu tinha sobre o fato de que falar dos mandamentos poderia caracterizar a morte espiritual, ou um prejuízo, um peso muito grande para as pessoas, o que já era dúvida também em 2021. Só que como eu falei no canal, eu meio deixei essa dúvida um pouco de lado, acreditei que poderia falar dos mandamentos e não meio ignorei a sua dúvida ou mesmo a suplantei. Então, eu deixei ela de lado, então só tinha, porque eu ainda não tinha um comportamento, vamos dizer, nem perfeito, nem sempre perfeito, não que hoje eu tenho, mas eu achei que naquele momento meu comportamento não, por isso que eu não deixei as pessoas presas, porque eu não tinha como garantir a questão protetiva. Eu não achei que eu conseguiria proteger as pessoas delas mesmas em relação ao ataque contra Cristo, ou não achei que eu conseguiria proteger as pessoas de qualquer ataque ou de qualquer resposta que a igreja me desse na questão dos mandamentos, ou mesmo em outras questões. Então eu achei que em 2021 eu não deixei as pessoas presas, porque eu não tinha feito essa alteração comportamental. Depois ainda, fazendo ou não fazendo essa alteração comportamental, a dúvida volta. Então eu passo novamente a ter a dúvida sobre se deveria falar dos mandamentos ou não. Isso é verdade. Então, quer dizer, em momento nenhum, nesses dois momentos, em nenhum momento eu deixei as pessoas presas. Primeiro, eu não tinha coragem de falar em público sobre os mandamentos. Eu tinha coragem de falar aqui no canal, era mais fácil aqui, porque a princípio você receberia menos respostas. No primeiro momento. No segundo momento, então primeiro eu tinha medo de falar em público, por escândalo da igreja ou por escândalo das pessoas que pregassem, ou os dois. Num segundo momento, eu tinha, ainda tinha um pouco de medo disso também, mas eu tinha medo de que, sim, as pessoas poderiam morrer espiritualmente caso recebessem a informação dos mandamentos, porque era melhor elas, de repente, permanecerem na ignorância, em que, eventualmente, elas vão poder cometer alguns pecados e, de repente, seriam menos punidas por causa disso, porque teriam cometido alguns pecados na ignorância. Então, eu achei que, de repente, era melhor realmente não falar dos mandamentos. Então, em nenhum desses dois momentos de 2021 eu deixei ninguém preso, porque eu tenho problemas de capacitação ou de execução da atividade, ou tenho problemas de achar que isso seja realmente uma boa ideia, que fazer a pregação dos mandamentos seja realmente uma boa ideia para as pessoas e que isso não leve um peso, vamos dizer, desnecessário ou muito pesado, um peso muito pesado, uma carga muito pesada às pessoas, mais do que elas deveriam ter naquele momento, ou mesmo mais do que elas precisariam. Então esse era o contexto, por isso que eu não deixei as pessoas presas. Em 2022 eu achei que havia mudança comportamental, a ponto de que a questão de falar em público poderia ser suplantada. Depois eu descobri que isso era um erro. Eu achei que eu tinha melhorado o meu comportamento, e talvez eu até tivesse mesmo, só que o medo voltou. Essa também, na verdade ele já tinha um pouco antes, mas ele era, vamos dizer, mais controlável. Quando eu fui tentar fazer a pregação, esse medo aumentou repentinamente. Eu falei, mas peraí, se eu estou com medo agora... Antes eu já sabia que havia a possibilidade das pessoas escandalizarem se eu fosse tentar fazer a pregação, claro que eu sabia disso, mas o meu medo disso reduziu, teoricamente. Na imaginação, na hora da prática, o meu medo não tinha sido reduzido tão grandemente assim. Então o que aconteceu? Eu fui lá e fiquei com medo. E aí me voltou a questionar, mas peraí, na verdade eu não mudei o padrão em que eu estou. E aí que tá. Por isso, aí que tá. Mesmo que eu nunca tentasse fazer a pregação, isso que eu estou tentando dizer. Eu nunca teria deixado as pessoas presas, porque o meu contexto de melhorar o comportamento, considerando a possibilidade de que os mandamentos deveriam ser ditos, mas isso demandaria alguma mudança comportamental, sempre esteve presente. Eu nunca tive a certeza de que eu não deveria pregar. Eu sempre estive na tentativa de mudança comportamental. Para isso, embora eu não tivesse certeza que em vários momentos eu não tivesse certeza de que esse objetivo teria que ser cumprido. Mas a mudança comportamental, se fosse o caso e se isso fosse necessário, comprovadamente, também seria com esse objetivo. É isso que eu estou dizendo, por isso que não há prisão espiritual. Não há prisão espiritual porque a minha mudança de comportamento está sempre levando em consideração a possibilidade de que falar dos mandamentos é correto. Mas isso é uma possibilidade, não é uma certeza. Então isso que eu estou dizendo, não existe prisão espiritual. E é essa que é a verdadeira superação da doutrina. Porque eu considero a possibilidade de que isso seja necessário. Mas demanda outras coisas, demanda alguma sabedoria, demanda conhecimento. Então não concordo com essa visão, porque justamente eram momentos diferentes. São momentos diferentes, são momentos de fé diferentes. Então eu discordo desse pessoal aí, no que se refere à prisão espiritual, porque eu não deixei, porque havia momentos diferentes em relação à minha fé, seja em relação à capacitação,
seja em relação nem capacitação, mas achar que é uma boa ideia, ou não só capacitação, mas achar que é uma boa ideia. Pô, será que é bom, uma boa ideia realmente falar dos mandamentos para as pessoas? Ou, tá, tudo bem, em algum momento eu estou convencido que é bom falar dos mandamentos para as pessoas, mas espera aí, será que não vai acontecer algum escândalo porque as pessoas não vão gostar dessa informação? Então são essas duas questões que permeiam esse bolo, a ponto de que a repreensão que eu recebo no começo de 2022 não faz sentido. Porque como é que eu deixei preso considerando que a fala dos mandamentos pode ser correta? Então quer dizer, é isso.